Gente, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito aí pela comissão organizadora, né, pelos contatos que o meu xará, né, estabeleceu comigo. É logo que a minha chegada à universidade, eu cheguei em novembro, né, foi uma das primeiras atividades que eu tive a oportunidade de estabelecer, foi pensar um pouquinho, dar algumas sugestões, né, e aceitar esse honroso convite para estar aqui com vocês hoje, tratando de um tema que nós médicos, normalmente, a gente acha que não existe, e ele não só existe, como pauta o dia a dia da atividade profissional, de como funcionam os serviços de saúde. Então, para vocês que têm a oportunidade de fazer uma discussão fora do eixo disciplinar, né, eu tenho certeza que vai ser uma maneira interessante. Eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar esse tema. Eu vou tratar desse tema, nós combinamos aqui, né? Essa aqui não só apenas viemos compostos assim visualmente de maneira muito parecida, né? Mas eu, Morris e Arada somos muito amigos, trabalhamos juntos em momentos diferentes das nossas vidas, né? Mas tivemos a oportunidade, inclusive, de dar uma articulada, porque os temas estão muito em sequência. E se não fizéssemos isso, nós muito provavelmente abordaríamos as mesmas coisas, os três. Então, nós fizemos um jogral, né? Viemos até arrumadinho, né, para proporcionar a vocês um jogral bonitinho, né? E eu quero contar para vocês um pouco dessa experiência. Tem mais coisas nos slides que eu estou deixando, se vocês quiserem depois reproduzir, fiquem com ele à vontade, do que propriamente eu vou abordar, porque não vai dar tempo. A minha apresentação tem 60 slides, tem uma parte deles está oculto, ou estão ocultos, mas eu deixei de propósito para que, se vocês depois quiserem ter esse material, em algumas telas eu vou usar uma parte do material, mas não vai dar tempo de aprofundar. É proposital, tá? Proposital. É mais para dar uma noção geral do tema, importante, em que a gente encontra muito pouca coisa escrita. Essa não é uma área de conhecimento, de organização do sistema de saúde, que tem aquela produção tradicional, organizadinha. Então, você vai num livro-texto tal, e acha, ou tem uma única portaria do Ministério, né, que fala sobre ela. Então, ela é muito importante. Muitos de nós vão trabalhar sobre... Aliás, no meu caso específico, da minha parte, que é a regulação do sistema, e eu propositalmente brinquei com o tal do macro, né? Vocês vão entender por quê. Inexoravelmente todos nós vamos lidar com ela, tá? Então é o seguinte, olha, a regulação é uma função do Estado. Ela é típica, uma atividade típica do Estado. Então, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde dos 26 estados do Distrito Federal, as secretarias municipais de saúde têm obrigação de, entre suas distintas funções, fazer a regulação. Tem outras. A regulação, ela não pode ser atribuída formalmente a uma empresa privada. Muito embora uma operadora de plano de saúde, eu vou falar um pouco disso, ela faz regulação dos seus médicos, dos seus prestadores. Ela desenvolve atividades. Mas eu estou tratando, quando eu estou falando de regulação do sistema, eu estou falando de uma atividade típica do Estado. Certo? Só para entender um pouco, eu estou falando de regulação do sistema, o Arada vai falar sobre regulação da atenção, né? Eu vou terminar a minha fala passando a bola para ele, e o Morris vai falar sobre a regulação do cuidado. Tá? De alguma maneira, elas estão dispostas nessa portaria 1559 do Ministério da Saúde, que é uma portaria de 2008. Existem outras portarias depois que atualizam, que mexem, etc., mas é um pouco mãe de todas esse tema. Existem diferentes dimensões, como eu disse para vocês. Existe essa da macro-regulação, que vai lidar com a articulação mais geral do sistema, a regra do jogo, a base legal, a base formal, as grandes diretrizes que são estabelecidas. Eu vou falar por quem são estabelecidas, porque é importante. Às vezes a gente diz o seguinte, essa diretriz aqui é uma porcaria. Eu sou médico lá na ponta e tal. Você não faz a mínima ideia de quem foi o responsável pelaquilo. Você está xingando o ministro da Saúde, aquela lá é da ANS. Você está xingando o secretário de Estado, aquela lá vem direto do plano de saúde, não tem nada a ver com tal. Então, conhecer é importante até para poder saber como atuar. Existem as estratégias de micro-regulação ou regulação assistencial, tá certo? Que vão ser feitas numa outra dimensão, também pelo Estado,
E nós vamos ter também as chamadas estratégias de micro-regulação do cuidado que nós produzimos no cotidiano. Os médicos produzem, as equipes produzem, a direção clínica dos hospitais produzem, os responsáveis pela organização, seja no plano de saúde, seja na prefeitura, no governo do estado, pela área de saúde da criança, saúde da mulher, urgência e emergência, ele vai ajudar a produzir. Então, são estratégias que vão dizer como vai se organizar o cuidado. Até porque não dá mais para a gente cair naquela lógica de que a medicina é uma prática liberal, cada um faz o que quer, aonde está atuando. A gente tem desde protocolos, desde diretrizes ético-profissionais, a gente tem regras do jogo que vão estar sendo estabelecidas nessas 3 dimensões. E se apresentando, quando você chega lá na ponta, está lá no Hospital de São Paulo de plantão, ou está num hospital privado de plantão, precisa encaminhar um paciente, ou precisa pedir um procedimento de alto custo, que não tem naquele determinado estabelecimento, que você não tem autonomia para pedir, né? Você vai estar sendo atravessado por uma série de regras que nasceram sistemicamente, se articularam numa dimensão da regulação assistencial e que se produzem no dia a dia da maneira com que se organiza o cuidado. Está dando para ficar claro ou está muito louco o que eu estou falando? Se não fizer sentido, a gente vai lá. Tá? Então, a regulação do sistema, que é essa dimensão que eu estou falando, não a que eles vão abordar, ela vai comportar ações do governo federal sobre os estados e municípios e sobre o próprio setor privado, vinculado ou não ao SUS, vai comportar as ações que o Estado faz sobre os municípios, com os municípios e com os prestadores que ele contrata, do gestor municipal, da Secretaria Municipal com seus prestadores e a própria autorregulação que cada um dos gestores vai fazer. Né? Entre as diferentes... Tem um monte, né, de dimensões que aparecem na regulação do sistema, nós vamos ter uma regulamentação geral, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. O controle, a avaliação do sistema, a regulação, a auditoria, ouvidoria, o controle social, todas as regras da vigilância sanitária, todas as ações que são feitas com outras instâncias do controle público, com o Ministério da Saúde, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Ministério Público Federal, com o Poder Judiciário, toda a regra da saúde suplementar dos planos de saúde e outras que eu vou comentar também rapidamente. Portanto, não tem área onde nós, médicos, vamos atuar. Todo mundo aqui é médico, né? Esqueci de perguntar. Todo mundo é estudante de medicina? Sim, mas não tem ninguém de outra formação. Você é? Tá, então não tem problema, vai se enquadrar com a gente aqui. De vez em quando eu falo um pouco para você, né, de coisas que você também vai se achar aqui. Não tem uma atividade profissional médica, nada, nenhuma especialidade, nenhuma ação no consultório particular ou no lugar mais especializado que possa fugir da regra de estar sobre alguma modalidade de regulação. O problema é que a gente não conhece. A gente não sabe, pelo menos este seleto grupo, que no sábado à tarde, ao invés de ir tomar uma cerveja gelada, né, ou assistir o jogo do Corinthians, está aqui, né, vai ter a oportunidade de dizer, puxa vida, interessante, estou entendendo esse negócio. Para começar, o grande marco geral é a Constituição Federal. Os artigos 196 a 200, que são os chamados capítulos da saúde. E algumas outras leis que eu já vou rapidamente citar. A partir desse capítulo da saúde, desses 5 artigos, se arma o jogo de princípios como o da integralidade, o da universalidade e da equidade, que vocês já, de alguma maneira, discutiram quando estava lá no 2º ano, né, na unidade curricular de necessidades em saúde, que é o que eu estou ministrando agora para os meninos do 2º ano, né, mas também regras de como organizar o SUS. A regionalização, a hierarquização, a descentralização, tendo a municipalização como uma das estratégias. Então, hoje, por exemplo, o governo federal, o Ministério da Saúde, não contrata nenhum hospital mais, público ou privado. É tudo estado ou município. Isso quem definiu foi a regra do jogo, foi a macro-regulação. Foram as diretrizes que começaram a emanar lá na Constituição. A própria participação social, que é um mecanismo de controle da população, do acompanhamento dos recursos, de como vai funcionar, uma forma de democratizar, né, a gestão pública, ela nasce dessa história da Constituição. Eu não vou ficar falando aqui, ninguém precisa conhecer a lei nem nada, mas saber que existe. Então, além da Constituição, nós temos a chamada Lei Orgânica da Saúde. Na verdade, são 2 leis. Foi na época do Collor, ele já estava caindo, precisou complementar, que é a Lei 8.080 e 8.142. Tem a lei que extinguiu o INAMPS. Tem uma série de outras leis complementares. Agora, em 2011, houve um decreto que regulamentou a lei orgânica, né?
E existem muitas normas operacionais, decretos presidenciais, portarias ministeriais. E são essas leis, aprovadas pelo Congresso Nacional, ou atos do Poder Executivo, que armam a regra do jogo. Então, vamos dar um exemplo concreto para não ficar doido essa conversa que eu estou falando. Ninguém pode passar na frente na fila de transplante no Brasil. Ou ninguém pode vender sangue e hemoderivados. Você está atuando no hospital privado, o cara está pagando para você, tá certo? Não pode ter comercialização de sangue. Quem definiu isso? O Congresso Nacional, a nossa lei. Tem uma lei específica. A lei do Sistema Nacional de Transplante, tem a lei do Sistema Nacional de Sangue e Hemoderivados, que é das mais avançadas no mundo, que tem a ver com o que a gente viveu com a epidemia de AIDS, né, com quase o extermínio das crianças com hemofilia, né, do Betinho, do Enfio, tem a ver com história, com a organização da sociedade, diz assim, olha, sociedade brasileira, não dá mais para conversar. Quando eu era estudante como vocês, nessa sala aqui, a gente estaria vendo, sabe o quê? Um filme que o Morris não viu, porque ele é mais novinho. Mas o Arada, com certeza, viu, porque ele é mais velho que eu. A Última Gota, que era um filme em Super 8, que a gente via a história real dos brasileiros que vendiam até a última gota sangue na Baixada Fluminense, em troca de grana, de comida, né, e morriam de anemia aguda. Por quê? Porque havia comercialização do sangue. E não é por menos que a gente até hoje paga o preço da hepatite C, da hepatite B, via transfusional, que virou um problemaço para a gente e que nós vamos superar. Então, regra do jogo está definido na legislação. Se ela é ótima ou ela não é boa, é uma outra conversa. De maneira geral, nós no Brasil temos uma tradição. As leis são muito boas e o difícil é cumpri-las. Tem um descolamento entre o que está na Constituição, o que tem na regra, e o quanto que a gente consegue transformar ela numa realidade para a população brasileira. Mas quem dá a regra do jogo é isso. Quem diz que é o CRM que vai te dar o certificado e que vai regular você poder exercer a profissão, é a lei. Uma autarquia criada, profissional e etc. Tal, é a lei. Ninguém pode fazer o que não está. Tá? A gente pode fazer tudo o que está na lei e não pode fazer o que não está na lei. Então, conhecer um pouco isso vai ser fundamental. A outra coisa é saber que também existem leis no âmbito estadual, a Constituição Estadual, o Código de Saúde do Estado de São Paulo, o Código Sanitário, assim como existem leis nos municípios, a lei orgânica do município e leis complementares, que regulamentam isso. Então, por exemplo, tem determinados municípios que regulamentam que um hospital pode ser cedido ou pode ir para processo de organização social. Em outros municípios, não tem legislação para isso. Se não tem, o gestor não vai poder pegar um hospital público e dizer, olha, vou abrir um processo seletivo para contratar se a SPDM ou a Fundação Santa Casa ou a Fundação Faculdade de Medicina da USP vai assumir esse hospital. Não pode. Por quê? Porque tem que estar na lei. Então, conhecer a regra do jogo é fundamental. Recebi um cirurgião cardíaco da Beneficência outro dia aqui na minha sala, aqui na universidade, né, na escola, ele querendo conversar comigo, queria entender por que a Secretaria de Estado não contrata ele, né, o serviço dele, para poder atuar num hospital regional que está abrindo lá em Jundiaí. Ele não conhecia como é que era a regra, a política nacional de alta complexidade. Ele não tinha entendido com quem que ele tinha falado, se era com o município, com o Estado ou com a União. Ele não sabia quem ia contratá-lo, que não era o poder público, era a própria organização social. Quer dizer, ele não tinha entendido nada da regra do jogo, da regulação. Portanto, fica muito difícil, né, poder se inserir nessa história. A nossa história é uma história muito complicada, né? Não vou falar muito sobre ela, mas a gente tem, de maneira geral, uma experiência no Brasil de muita desregulamentação. A partir da Constituição de 1988, é que o Brasil passa a ter regras mais civilizadas, mais claras. Até então, predominava uma política de regulação privatista muito escandalosa. Isso tanto na área pública como na área privada, né? Uma política assim, em que o pagamento sempre foi por produção, a gente continua tendo um pagamento dessa forma. O governo federal muito tímido, os estados e os municípios não eram preparados para fazer isso. A gente nunca teve muita competência para fazer controle, avaliação, muita estruturação, apesar da enorme estrutura que o INAMPES tinha no passado, tá certo? E muito, mas muito, muito, muito permeável. Mais do que permeável, é quase que uma regulação para atender o interesse do setor privado. Portanto, diferente de outros países, que às vezes até têm serviços privados de maneira importante, mas se estruturam para fazer uma gestão
qualificada, né, para poder ver se os recursos estão sendo executados de forma adequada, se aqueles serviços que estão sendo contratados estão sendo entregues. Aqui, de maneira geral, tem uma certa, historicamente, uma lascividade muito grande, uma promiscuidade, vou usar essa expressão, sem nenhum problema, porque ela caracteriza um pouco da nossa história. Então, eu vou pegar um pouco, alguns exemplos. Falado isso, eu podia até parar aqui, porque eu já dei ideia geral do que é a regulação. Mas acho que vale a pena, eu vou falar um pouquinho da regulação na saúde suplementar, vou falar um pouquinho na vigilância sanitária, vou falar um pouquinho sobre regulação de algumas outras coisas para passar a bola para o Arada. Falar um pouco da saúde suplementar, vocês já tiveram algumas pessoas hoje pela programação falando sobre isso. Então, eu vou falar talvez de um outro aspecto que talvez eles não tenham abordado. O primeiro é o seguinte: nós, até 1988, não tínhamos nada de regulamentação, tá certo? Mas, na prática, o SUS ganha regulamentação em 88, entra a lei orgânica em 1990, e nós só vamos ter a lei dos planos de saúde no Brasil em 1998. Até então, era assim que funcionava, ó. Unimed, como era cooperativa, quem cuidava das cooperativas de banana, de batata, de leite, etc., era o Ministério da Agricultura. Quem regulava as cooperativas médicas era o Ministério da Agricultura. Seguro de saúde, como tinha seguro de vida, seguro de carro, era a SUSEP, no Ministério da Fazenda, que é a Superintendência de Seguros Privados. A medicina de grupo, a MIL, etc., tal, não existia. Então, ninguém regulava nada. Então, era para entender um pouco, a chiadeira contra a ANS, contra a regulação, tá certo? E essa chiadeira contra o médico, o hospital e o usuário, porque é muito interessante, vocês já pararam para pensar? O negócio dos caras é vender saúde. E eles não param de falar mal do médico, do hospital, dos prestadores e dos pacientes. Só tem um problema nessa história, né? Para que serve? Só para ganhar dinheiro. Porque... Então, nós temos uma tradição de pouquíssima regulamentação. E, por muito tempo, tem imperado o Código de Defesa do Consumidor, assumindo que no mercado de plano de saúde, saúde é mercadoria, e, portanto, uma parte da mediação tem que ser feita por Código de Defesa do Consumidor. É isso mesmo, você fez uma plástica, né? Não ficou legal? Ficou, né? O Código de Defesa do Consumidor manda devolver. Porra, não é geladeira, né, cara? Você não está fazendo uma reforma na casa. Compreendem a incompatibilidade de tratar um valor como a vida nessa dimensão? Né? Olha só, outro problema que nós temos é a superconcentração de saúde suplementar na região sudeste, em particular no estado de São Paulo, um pedacinho do Rio, tá certo? E um pedacinho de Minas e Brasília. Fora isso, o resto do Brasil não tem. Então, nós também não estamos falando de alguma coisa que existe no Brasil como um todo. Essa é a pirâmide populacional do Brasil. Essa aqui é a pirâmide populacional dos planos de saúde. Fininha, sem velho, sem criança, só com gente, de preferência, mais sadia, que não dê tantas despesas. Né? Uma concentração no mercado. Em 2000, nós tínhamos cerca de mais de 2.000 operadoras de plano de saúde. Hoje, nós estamos chegando a menos de 1.000 operadoras atuando e estamos fechando. Né? Tem 10, 15 operadoras que concentram quase 80% do mercado hoje. Né? E, olha, apesar de toda a reclamação que vocês já ouviram na vida e que vão continuar ouvindo, aqui está a margem de lucro deles, ó, só crescendo. Tá? Isso aqui é a diferença entre o que eles arrecadam e o lucro. A diferença que tem aqui é lucro. Vejam, ó, não caiu em nenhum momento o lucrinho dos moços. Então, pode ter regulação, que a regulação entra exatamente nesse momento, e a regulação não serve para inviabilizar um negócio. Até porque inviabilizaria. Se o empresário não tiver lucro, o que ele vai fazer? Tchau, não vou ficar nesse negócio. Né? Qual que é o grande problema? Já adiantei um pouco. No caso da saúde suplementar, é um mercado regulamentado, permeado por uma lógica econômica de mercado. E, portanto, os interesses dos diferentes atores, eles são muito antagônicos. Né? Quem são esses atores? Só para a gente entender. O usuário, que normalmente são chamados de vidas seguradas ou de beneficiários. Você já deve ter ouvido essa expressão. Nós temos os prestadores, a rede prestadora. Nem sempre ela é própria da operadora de plano de saúde. Muitas vezes ela é contratada. O Sírio, o Einstein, etc. O próprio Hospital São Paulo vende serviços
para a rede prestadora. Os médicos, que poderiam estar aqui, mas não estão. Por quê? Porque os médicos têm uma maneira diferente de se inserir no mercado de trabalho. Nós temos a Associação de Defesa de Consumidores, PROCON, SIDOC, não sei o quê, que entra muito com essa visão consumirista. Né? E as operadoras de planos de saúde, que não são a mesma coisa. Por quê? Porque aqui dentro nós temos a medicina de grupo, a MIL, por exemplo. Nós temos a cooperativa médica, a Unimed. Nós temos as seguradoras, por exemplo, Bradesco Saúde. Nós temos a autogestão, por exemplo, a Petros, dos funcionários da Petrobras. E nós temos as filantrópicas, as Santas Casas, que no interior, em algumas capitais, são fortes organizadoras de planos de saúde. Aqui tem um interesse. Esse aqui quer pagar menos e usar muito. Esse aqui quer prestar muito e cobrar muito. Esse aqui quer cobrar muito e trabalhar menos. Esse aqui quer que tudo isso seja feito de acordo com a lei e praticamente de graça. Certo? E esses aqui querem ganhar cada vez mais e pagar cada vez menos benefícios para esse, para esse, para esse, para esse. E entre eles, os modelos de negócio são antagônicos. Então, a regra que faz para o mercado pode favorecer um tipo de estrutura e não outra. Tá certo? No meio, ainda apareceu um negócio chamado administrador. Você ouviu falar em Qualicorp, por exemplo? A Qualicorp faz a intermediação entre operadora e etc. e tal. Então, se você mexe nesse mercado todo, né, você desalinha, você fere interesse. E esse é um grande problema da regulação da saúde suplementar. Né? A ANS, quando entra aqui, certo? Ela entra exatamente tentando fazer uma mediação entre esses interesses. Um setor que é permeado por uma lógica econômica, como eu disse, interesses antagônicos, paga por prestação de serviço, então, quanto mais quantidade, mais paga, então isso é um outro viés. O modelo é centrado em procedimento, né? A assistência é dividida, nem sempre a pessoa tem direito à atenção integral, ela pode comprar plano que é só ambulatorial, só hospitalar, só maternidade, pode comprar com tudo, pode comprar que é só local ou pode ser nacional. Então, a quantidade de produtos no mercado é tão louca e prevista na lei, né, que é difícil entender qual é a reclamação, qual é a demanda, ou qual é o jeito que a operadora está produzindo uma rede para cuidar dessas pessoas. Enfim, um sistema que acaba tendo alto custo e baixo impacto. Para isso, foi criado em 2000 a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a chamada ANS, que tem sede no Rio de Janeiro e que faz a regulação. Né? Hoje ela cuida dos planos de 53 milhões de pessoas que têm plano de saúde no Brasil. Nós estamos falando de uma população da Argentina, do Uruguai e do Paraguai somadas, não é pouca coisa. Né? E gerenciando, aí, atuando sob 974 operadoras. E, na prática, eu não vou entrar nisso aqui, mas só para vocês saberem, existem diferentes formas de fazer a regulação de acordo com as ações que a ANS faz, depois a gente pode discutir um pouco mais. Qual que é o papel da ANS? Ela tem o papel de garantir o cumprimento da lei, ela regulamenta a entrada e a saída das empresas de plano de saúde do mercado, ela acompanha o equilíbrio financeiro, ela intervém se elas começam a ter problema assistencial ou problema financeiro, ela define regras assistenciais, se tem que ter vacina, se tem que ter medicamento para câncer, se tem que fazer programa de prevenção, se é obrigada a fazer parto mais normal, etc. Ela tem esse poder. Ela acompanha e negocia preços, ela busca garantir competitividade no mercado e um belo sistema de informação, né, e faz isso aqui. Então, essa que seriam as funções. Depois a gente pode entrar em discussão se ela faz bem ou faz mal. O grande problema é que, como plano de saúde é um campo econômico em que as operadoras atuam como intermediadoras econômicas para prestar procedimentos para um consumidor, a ANS tem que fazer todo um esforço, a regulação, para quê? Para que essas operadoras sejam gestoras da saúde da sua carteira de pessoas, que ela possa prestar serviços como cuidador e não como simplesmente entregador de procedimento. Eu garanti a ressonância, mas espera aí. Ressonância não significa diagnóstico, tratamento, prognóstico, acompanhamento longitudinal, que é um pouco do que o Morris vai acabar entrando aqui. Cuidado integral é outra coisa. Né? Ou seja, fazer com que o tal do cidadão que compra um plano de saúde não seja visto como um consumidor, mas como um cidadão que tem sua consciência sanitária e seus direitos. Existem, eu não vou entrar aqui também com vocês hoje, que é uma linha de pesquisa do nosso departamento,
Eu trabalho com isso, o professor Luiz Cecílio trabalha com isso, tem uma outra professora nova que veio da Unicamp, a Consuelo, que também trabalha com isso, que é a área que eu mais mexo hoje, que são as estratégias de microrregulação nos planos de saúde. Que é entender como é que as operadoras armam o jogo para poder aumentar lucro, organizar, fazer controle de prestador, de médico, fazer com que os usuários usem menos. Então, tem desde direcionamento de clientela para determinados prestadores, tem o disciplinamento e o controle dos médicos, de como eles atuam no seu consultório, de como os hospitais contratados atuam e do padrão de utilização dos próprios usuários. Isso é interessantíssimo, mas isso seria uma aula específica para vocês verem assim, como a gente é manipulado, né? Como a rede hospitalar é manipulada, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, também disputa interesses econômicos, que não tem bobinho nessa história, mas como os usuários são manipulados do ponto de vista de disciplinamento, de controle, para usar menos, dar menos despesa e aumentar o lucro das corporações. Quem lembra, quem viu aquele filme Sickle, SOS Saúde, do Michael Moore, né? Ali, ao longo do filme, passam pelo menos umas 5, 6 estratégias de microrregulação utilizadas pelas operadoras norte-americanas com os clientes. Bom, faltam 10 minutos, vai dar tempo, eu vou gastar 5 minutos com a vigilância sanitária e 5 minutos com o resto. Da vigilância sanitária, é uma outra coisa importante. A vigilância sanitária, ela nasceu como atividade do Estado, do Império e depois da República. No começo, ela era responsável por evitar a propagação das doenças e, principalmente, para poder definir o que era atividade de curandeirismo ou não. Depois, na década de 40, 50, surgem os conselhos regionais de medicina e ela divide um pouco essa tarefa. Mas ela tinha uma tarefa muito grande de coibir e evitar o charlatanismo. Ou seja, a medicina científica se consolidou muito por conta da regulação sanitária, né? Mas também para fiscalizar as embarcações, os cemitérios, as áreas de comércio, que era onde se tinha maior risco de propagação de doenças, principalmente as chamadas doenças pestilenciais. Claro que isso, a partir da década de 80 e com o SUS, vai mudar muito, né? E a gente vai ter a regulação sanitária entendida como, vou ler aqui essa definição que é legal, um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e intervir sobre problemas sanitários do meio ambiente, da produção, circulação de bens e prestação de interesse da saúde. Então, ela faz tanto o controle de bens de consumo, que tem interesse e riscos à saúde, como o controle de prestação de serviços. Só que a vigilância sanitária também faz regulação econômica. Por exemplo, quem divulga o índice de reajuste de preço de medicamentos, de equipamentos, de produtos, é a Anvisa. Uma vez por ano tem uma câmara médica que faz acompanhamento, que não é só a saúde que participa, a área econômica, planejamento, etc. Tal, faz todos os estudos macroeconômicos e é ele que todo ano nos autoriza, o reajuste máximo dos medicamentos. E aí é bem diferente, só para você entender como funciona. Tem uma regra que é bem legal. Se um medicamento tem genérico, tem muita competitividade, tem muitas formulações no mercado, o preço é mais livre. A regulação de preço é menor. Se esse medicamento tem mais ou menos, aí se estabelece uma margem menor de lucro, de reajuste. E se esse medicamento está sozinho no mercado, aí é fino e muito espremido. Exatamente para incentivar a competitividade e não deixar quem tem uma patente exclusiva de um remédio impor o preço que quer e ele se tornar proibitivo para a sociedade. Então, são regras de regulação sanitária e econômica que funcionam junto. Esse slide é muito interessante. Não vou ter muito tempo para explorá-lo, mas ele mostra o seguinte, na atividade de regulação, tem coisas que faz antes de entrar no mercado. Então, vou pegar um exemplo do remédio, mas podia ser um agrotóxico, podia ser pasta de dente, podia ser uma água, podia ser um alimento industrializado, tudo que é objeto de um teste diagnóstico para dengue, tudo que é objeto de regulação da vigilância sanitária. No pré-mercado, desde a fase de registro na Anvisa, se vocês pegarem tudo que vocês têm na bolsa, medicamentos, vocês vão ver que tem um número Se é muito antigo, é EMS, Ministério da Saúde. Se é de 2000 para cá, é Anvisa, número alguma coisa. Então, o dossiê técnico, a certificação de qualidade, a avaliação da qualidade também, as fases de pesquisa clínica. Pega lá a tal da fosfoetolamina, tal do medicamento por câncer lá, aquela bronca toda que vocês estão acompanhando aí da história da USP. Qual que é a grande história? Ele nunca chegou à pesquisa clínica.
Ele nunca foi à fase 2, nunca se apresentou, nunca registrou. Então, o produto não é registrado. Se não é registrado na agência brasileira, se não é registrado no FDA, ou na agência europeia, ou na agência japonesa, ele não entra no mercado. Porque essa que é a loucura da decisão do Congresso Nacional, dessa semana, sancionado pela presidenta, nessa pressão política, que é um absurdo, é voltar às trevas, que é permitir que um medicamento seja vendido enquanto está se estudando se ele funciona ou não. E depois que ele matar um monte de gente, que ele tiver um monte de impureza, faz o quê? Quer dizer, botamos a ciência, o acúmulo científico, no meio do buraco. Então, toda a parte de registro. Ele faz também toda a fiscalização, a inspeção e o certificado de boas práticas da empresa. Seja de água, seja de medicamento, seja de vacina, seja de um equipamento, sei lá, de uma prótese, de um marca-passo, tal. Então, controle, a inspeção e a certificação. Ele acompanha o que está acontecendo no mercado. Então, começou a dar efeito adverso no uso de um produto, vigilância, farmacovigilância. E queixas técnicas, etc. Ou seja, depois que o produto entra no mercado, ele continua acompanhando. Então, acho que esse slide dá uma boa noção de como a regulação feita mexe com isso. Bom, foi criado em 1999, é vinculado ao Ministério da Saúde. Quais são as principais funções da vigilância? Coordena o Sistema Nacional de Vigilância, acompanha, propõe normas e etc. E eu vou só agora citar quais são as áreas que ele mexe. Contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados, pode intervir nas empresas que tiverem risco. Toda a parte de importação e exportação, nenhum produto entra no Brasil se não tiver autorização da vigilância. Dá os registros, certificado de boas práticas, pode interditar, proíbe a fabricação, importação e etc. Cancela a autorização de funcionamento. Toda a parte de laboratórios oficiais, por exemplo, Adolfo Lutz, Instituto Butantan, Vital Brasil, Farmanguinhos, tal, é vinculado à vigilância sanitária. Né? Estabelece todas as normas de vigilância toxicológica e farmacológica. É a vigilância que atualiza a farmacopeia nacional, de acordo com os conhecimentos científicos. Mantém o sistema de informação, faz controle de qualidade, desenvolve recurso humano. Como eu já falei, faz a evolução de preços. Detalhe, e aí, todo o controle, vigilância dos portos, aeroportos e fronteiras. Vocês viram que quando a gente entra em qualquer país, antes de você passar na alfândega, que você vê a parte formal de entrada, você passa e entrega antes um formulário, né, em que você entrega para a autoridade sanitária. Quando você volta no Brasil, a mesma coisa. Você entrega, né, no aeroporto, você passa na Anvisa. Ninguém entra num navio no Porto de Santos antes da equipe da Anvisa entrar, ver que está tudo bem, tá certo? E poder liberar o navio para depois entrar a parte de aduana, de fiscalização e outras coisas. Medicamentos, alimentos, todo tipo de alimento, medicamento veterinário, agrotóxico, toda a parte de cosméticos, produtos de higiene, perfumes, saneantes, tanto domésticos, hospitalares como industriais, toda a parte de diagnóstico, equipamentos médicos, hospitalares, imunobiológicos, tudo isso, órgãos, tecidos humanos, radioisótopos, cigarro, tudo que se fuma, que seja legal naturalmente, né? A parte de engenharia genética, as fontes de radiação e todos os serviços de saúde. Então, senhoras e senhores, lá rapidamente vocês vão estar formados, ninguém abre um consultório, ninguém abre uma clínica sem entregar toda a documentação na vigilância sanitária e ela te dá autorização de funcionamento. Anualmente, ela te dá um alvará de funcionamento, que é renovado a cada ano. Tem prefeitura que já mudou a legislação de acordo com o risco, se você tem um consultório de pediatria, ou se você é um cirurgião vascular que vai ver um monte de pé e tal, e contaminado. Então, tem regras que vão mudando de acordo com o risco sanitário, mas a ideia é o seguinte, ninguém pode exercer qualquer atividade dessas que eu falei, abrir um boteco, abrir uma farmácia, abrir um lugar que vai vender cosméticos, etc., sem alvará da vigilância sanitária. Tá? É uma competência distribuída entre as 3 esferas de governo, como tudo no SUS, tá certo? Tem uma fundamentação legal que distribui quem faz o quê. Por exemplo, tem parte da indústria farmacêutica que quem faz a Anvisa, outras são os governos estaduais e outras só as prefeituras. Tem coisa que só as prefeituras fazem hoje. Né? Então, tem uma distribuição formal. Bom, falei da vigilância sanitária.
Vou dar mais 3, 4 exemplos para terminar e passar para o Jorge. Regulação pública na incorporação tecnológica. Como é que um equipamento, vamos supor, vocês estão na área de oncologia, e vocês conseguiram aqui na Escola Paulista um novo imunobiológico que vai ser a salvação para um determinado tipo de câncer, tal, bacana. Como é que faz? Passado todas aquelas fases e registrado o produto lá na Anvisa, esse medicamento só vai entrar no SUS, e muito provavelmente só vai entrar na saúde suplementar, se ele for aprovado pela chamada CONITEC, Comissão Nacional de Avaliação e Incorporação Tecnológica. É uma comissão de altíssimo nível, formado por representantes dos governos, do Ministério da Saúde, estados, municípios, de representantes das entidades médicas, especialistas, que analisam a fundo se aquela tecnologia não registrada, ela já está. A Anvisa já deu. Ser vendida para o mercado privado, ela já pode ser vendida. Mas ela só vai ser incorporada ao SUS se ela for aprovada, protocolo, vai ser droga de primeira escolha ou terceira escolha, qual é o preço que ela vai entrar, com que protocolo, com que frequência vai ser tomada, e etc, etc. Então, eu trouxe aqui, foi criado em 2011, é uma forma de regulação das novas tecnologias de cuidado. Então, entre 2014 e 2015, 68 novas tecnologias foram incorporadas a partir da análise. A Conitec tem 6 meses pela lei para poder dar o parecer se vai incorporar ou não. Às vezes é até bacana, é boa, mas ela é inviável economicamente. O custo e efetividade não se justifica. Então, são uma série de valores. Outros exemplos de regulação pública. Dei um exemplo que eu vivi como ministro, que foi a questão das órteses e próteses. Estava uma zona, certo? Uma bandalheira, a questão de órteses e próteses, né? Depois eu posso contar no debate para vocês algumas coisinhas que estavam acontecendo, como, por exemplo, o hospital privado cobrando taxa de rolha, quando a operadora de plano de saúde levava. Depois eu conto para vocês, para não perder muito tempo aqui. Mas olha que interessante. A saída para resolver o problema foi trabalhar fortemente na regulação. Um conjunto de medidas, isso aqui é uma síntese das principais ações, né, que o grupo de trabalho interministerial chegou, medidas de regulação sanitária junto à Anvisa e o Ministério da Saúde, de regulação econômica, de regulação do uso, que é o que eles vão entrar, de ações da gestão, que é o que o Morris vai falar, ações da gestão do SUS, que é o que o Arada vai fazer, e proibições e penalidades. Se a gente só fizesse proibição e penalidade, não ia acontecer nada. Ia ter mais uma lei que é proibido cobrar prótese, não sei o quê, etc. Tal, e não ia dar certo. Não vou aprofundar, mas só para vocês terem noção que outras áreas, por exemplo, ou o governo federal, o Ministério da Saúde, ou às vezes em parceria com outro ministério, ou com outra área pública, a gente tem regulação. Por exemplo, a formação dos profissionais de saúde. Nenhuma escola privada abre sem passar pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação, pela avaliação do Ministério da Saúde, principalmente do Conselho Nacional de Saúde. É uma forma de regulação. A residência médica. Nós temos uma Comissão Nacional de Residência Médica, que tem representante dos residentes, tem representante do MEC, das entidades médicas, dos municípios, dos estados, do Ministério da Saúde. É um fórum em que você aprova, cria as regras, como é que vai ser a residência, quantos anos, o que ela tem que cumprir. Então, quando você vai conceder um título de especialista, existe uma regulação da titulação de especialista, que é feita pelo MEC, que é feita pela MB, que é feita pelo Conselho Federal de Medicina. Mas ela respeita uma regra. Você não vira a regra de jogo. Eu vou agora criar um novo sistema de titulação de reumatologista. Mas está faltando anestesista, então vamos mudar a regra. Não é assim que funciona. Tem uma regra do jogo. Toda política de educação permanente, a política de pesquisa e inovação em saúde, de ciência e tecnologia, por exemplo, a nossa relação com os mercados comuns, com o Mercosul, são regras do jogo da macro-regulação. Tá? Tem coisas que, quando a gente decide e incorpora no Mercosul, elas têm que valer para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, para o Brasil, para a Venezuela, para o Chile, etc. É parte da regra do jogo. Da vigilância epidemiológica e controle de doenças. Por exemplo, tudo que a gente está vendo agora de Zika, de Ebola, etc., tal, tem uma regulação nacional. O Sistema Nacional de Vacinação. Nós temos 15 vacinas incorporadas ao calendário nacional de vacinação do SUS. A prefeitura pode incorporar uma outra vacina? Ela até pode, mas ela vai ter que, primeiro, que bancar
por sua conta, vai ter que ter registro na Anvisa e vai ter que discutir tecnicamente com o Ministério da Saúde. Tem uma regra de como funciona. Vou dar alguns outros exemplos, agora já fazendo a passagem de bola para o Jorge, que ele vai falar. Na regulação assistencial, toda política de sangue e hemoderivados tem uma regra. Por exemplo, município não cuida de sangue e hemodderivado. É uma atribuição, é uma coisa rara no SUS. É uma atribuição dos sistemas estaduais de saúde. Transplantes de órgãos, só para dar um outro exemplo. Quem coordena o Sistema Nacional de Transplantes é o Ministério da Saúde. Coisa que não faz em outras áreas. Quem coordena a lista, a ordem de espera, apesar dela ser estadual. Na área da assistência farmacêutica, quem define a relação nacional de medicamentos? Quais são os medicamentos básicos que as prefeituras têm que comprar? Os medicamentos de alto custo, que o Estado tem que comprar. Os medicamentos de alto custo, que a União compra e distribui. Isso é uma regra do jogo. Tem um processo de pactuação. Existe uma regulação. Isso vale para atenção básica, estratégia de saúde da família. Isso vale para atenção especializada de média e alta complexidade. Então, todos vocês que forem lidar com especialidade, eu vou ser cirurgião cardíaco. Vai ter lá uma política nacional de alta complexidade em cirurgia cardiovascular. Eu vou ser ortopedista, tem trauma ortopedia. Eu sou neuro, tem. Obesidade mórbida, tem. Tá? Uma outra área ainda não tem uma coisa mais definida. Doença renal crônica, que pega um monte de coisa, tem. Então, conhecer qual é essa fundamentação. Urgência e emergência. Quem pode ter SAMU? Quantas ambulâncias básicas, suporte avançado? Como é que é a central de regulação do SAMU? Saúde indígena, que é outra coisa completamente diferente, porque, no caso, quem cuida é o Ministério da Saúde e da Atenção Básica e os municípios e estados da especialidade. É uma regra diferente. Da saúde mental, toda a regra da reforma psiquiátrica. Não pode abrir hospital psiquiátrico no Brasil. A lei não permite. Especialidade psiquiatria é para ser feita em leitos de hospital psiquiátrico em hospital geral. Não pode ter hospital especializado, para não virar manicômio, não virar aqueles presídios, aquela coisa toda. Saúde da pessoa com deficiência, como é que é a regra do jogo? Lembrando a vocês que, no caso do Brasil, desde 2004, está concluído o processo de descentralização. Então, o governo federal não contrata mais direto alguém. Então, são meus 2 últimos slides. Como é que funciona isso? Nós temos em Brasília uma comissão chamada Comissão Intergestores Tripartite. Ela tem 7 representantes do Ministério da Saúde, 7 representantes dos governos, dos secretários estaduais e 7 representantes dos municípios. Se reúne todo mês e faz a pactuação técnico-política operacional das políticas de saúde. Inclusive com normas, com regras do jogo que vão organizar um pouco o que depois eles vão falar. Em cada estado existe uma coisa chamada bipartite. Comissão bipartite. Aqui de São Paulo, ela tem 7 representantes do estado e 7 dos municípios. E ela faz a adequação da regra do jogo para o estado de São Paulo. E em cada região, aqui no estado de São Paulo, nós somos divididos em 63 regiões. 63 regiões, por exemplo. Lá a Baixada Santista, ela é uma região. Os 9 municípios se reúnem, junto com o diretor regional de saúde, a equipe do Estado regional, para fazer o processo de harmonização e pactuação das políticas. Então, você quer abrir uma UPA na tua cidade? Bacana. Você quer expandir a saúde da família na tua cidade? Você quer montar um serviço de alta complexidade em uma determinada área? Você quer fazer a referência de análises clínicas? Ele quer botar o hemocentro e etc. Tal? Tem que ser pactuado por causa daquele princípio da regionalização. Então, quem define isso não é o ministro, não é o secretário, é um processo de negociação e pactuação. Por quê? Porque o Brasil tem uma regra, que está no artigo 5º da nossa Constituição, que as 3 esferas de governo são autônomas. Então, o governo federal não manda nos estados, que não mandam nas prefeituras. Então, tudo tem que ser objeto de pactuação. E eu só quero voltar aqui, que muitas das regras, em particular o Plano Nacional, o Plano Estadual e o Plano Municipal de Saúde, que dão as diretrizes, são pautadas pelos conselhos, que têm representação de usuários, têm representação de trabalhadores, de prestadores, e que fazem as macro-diretrizes. Não entram no cotidiano mais técnico das ações, da regulação, mas criam as grandes prioridades, discutem, acompanham, fiscalizam, inclusive se os órgãos de gestão do SUS estão fazendo de forma adequada às suas atividades de regulação.
Para um panorama macro, eu espero ter conseguido minimamente mantê-los acordados depois do almoço, tá certo? Ter transformado essa apresentação em alguma coisa interessante e está aí o material disponível. Obrigado.